Começou. Prazer de novo, Luiz Henrique Pereira. Hoje a gente vai falar de geografia, né? Então, Vamos. O Luiz, ele é meu amigo de longa data, a gente pode até falar um pouquinho disso, mas hoje o Luiz ele é cofundador da IDGEL, que é uma startup de tecnologia para a gestão agrícola. Ele é geógrafo de formação, né? Ele tem mestrado e doutorado em modelagem de sistemas ambientais pela Unesp. Ele foi consultor da FAO-ONU em sensoriamento remoto aplicado à agricultura e recursos hídricos. Ele se dedica ao desenvolvimento de tecnologias para monitoramento e diagnóstico remoto de áreas agrícolas. É isso? Correto, é isso. Bem-vindo! Agradeço, Luiz, obrigado. A gente se conhece realmente de muito tempo, então a honra não é para o Proforme de falar, fico realmente feliz de poder voltar a falar com você, né? Eu acho que as nossas histórias acabaram separando um pouquinho pela distância, pelas cidades que cada um levou, mas sempre respeitei muito e é muito bom estar aqui, poder trocar essa ideia. Não, tô muito à disposição. Feliz. Não, e é verdade, eu falei isso para você, né? Por isso que é solto, né, o negócio, porque é essa a ideia, né? Então a ideia da Trilearning, dessas conversas nossas que a gente está gravando e vai soltando no nosso canal no YouTube, é exatamente isso, né? Falar de profissões, né? Que ajudem o jovem que está indeciso, ou o cara que quer uma segunda opinião, uma segunda profissão, o pai que tem um filho nessa situação e também para o curioso, o cara que tem curiosidade de saber, né, como funciona e tal. Eu mesmo vou tirar muitas dúvidas, vou aprender muito com você. E, de verdade, eu estou muito feliz, porque a gente se conhece desde há 20 anos ou mais. E jogou bola junto, né, jogava futsal no mesmo time. Aliás, um time foi muito campeão. Respeitado. Muito respeitado. O Luiz sempre foi um cara muito dedicado até nos esportes. Foi até para a seleção da cidade nossa, jogava muito bem futsal, mas sempre foi muito estudioso também. Então, isso que a gente vai falar um pouquinho, e vejo você na casa da sua mãe aí, pô, me lembra muita coisa, faz uma recordação muito boa, muito saudosa, fico muito feliz, Luiz. Obrigado por esse tempinho seu aí. Obrigado mesmo. Imagina, Luiz. Obrigado mesmo. Que agradeço. Bom, vamos lá. Antes de falar da geografia, Luiz, da formação propriamente dita, eu queria falar um pouquinho com você, até comentei antes, dos seus estudos, né? Como que foi isso na época de infância, até de colegial? Alguém te influenciou? Como é que era a relação dos seus pais para com você? Eu sei que sua irmã também era muito estudiosa, até hoje é. Como é que foi isso, os seus estudos no ensino fundamental e no colégio? É legal falar o antes e o depois dos estudos, o antes e o depois quando você entra na faculdade, né? Eu acho que o termo estudo, ele acaba sendo muito genérico. Eu acho que na minha infância, ao longo das séries iniciais, colegial, estudo tinha um peso, assim, de obrigatoriedade. Meus pais, eles sempre foram muito atenciosos, assim, dedicaram muitos esforços, e vamos colocar assim, recurso, para que tivesse bons estudos, né? Então, a gente sempre teve o privilégio, a gente que eu digo, eu e minha irmã, a gente tinha o privilégio de estudar numa escola particular, e era realmente aquilo que meus pais incentivavam, né? Só que a ideia de estudo no início, eu acho que tinha um pouco de pressão. Vamos estudar, tem que estudar. E a escola particular, em especial, ela te leva para um objetivo de passar no vestibular, né? É ali realmente o propósito dela, né? Então, eu tinha um parâmetro, que era minha irmã, extremamente dedicada, estudiosa, e aquilo lá te vem na vida como uma régua, né? É um sarrafo ali que você tem que atingir. E o estudo é tudo aquilo que vem da escola para você. Então, ali vem matemática, vem física, biologia, história, geografia, e é uma salada de coisas que você tem que dar conta daquilo. E você ser uma pessoa estudiosa implica em você estudar tudo, aprender tudo e ser muito fluente, ser muito natural para responder qualquer coisa que venha. E, naturalmente, ali você não tem uma aptidão para todas as áreas, né? Então, eu nunca tive uma facilidade, vamos dizer assim, para coisas mais lógicas. Então, matemática e física era muito penoso, né, você estudar e conseguir bons resultados. Outras disciplinas, elas vinham com um pouco mais de prazer. Então, dentro do prazer, você tem mais facilidade. História, geografia, português eram áreas que eu gostava mais. Então, o estudo ali, a escola em si, era um prazer pela interação, por tudo que ela trazia. O estudo em si não era o mais prazeroso, mas existia uma dedicação,
porque, vamos dizer assim, era o que a vida pedia, né? Até aquele momento você não tem muito recurso para questionar, vou estudar exatamente para quê? Para qual profissão? Para qual profissão eu vou me levar, né? Então eu acho que eu fui muito esforçado no estudo, por esse universo, né, que a gente estava inserido, mas eu acho que foi um esforço muito grande e talvez não com todos os resultados que eu esperaria, né? E aí tem a expectativa com os outros, que você tem que fazer um gerenciamento de expectativas, né? Quando você vai mal, você não fica só preocupado porque você não estudou. Você fica preocupado porque, putz, eu vou ter que dar explicação de quem me cobra. E isso daí eu acho que ao longo do tempo causa um desgaste, e eu acho que tem um lado muito perigoso disso, que é causar um afastamento do estudo, né? Eu não quero me aproximar daquilo que está me causando um pouco de dor. Então, acho que da escola que a gente... Imagino que hoje a escola seja um pouco diferente até do jeito de olhar para o aluno. Mas eu acho que a escola da nossa época era uma questão meio de conduzir um pouco da obrigatoriedade, né? Eu acho que é legal hoje conseguir construir um outro tipo de relação com o estudo. Isso daí foi um pouquinho da leitura que a gente consegue fazer hoje, né, Luiz? Porque claro, enquanto você está mergulhado no dia a dia, é muito difícil você conseguir criticar, né? Mas eu lembro disso, algumas coisas suas, por exemplo, que eu não tinha essa maturidade tão rápida quanto você teve, assim, em termos de estudar, assim, né? Eu lembro que às vezes nos treinos, você não ia no treino, porque você tem que estudar. Na minha cabeça, eu falei, como assim tem que estudar? Estuda depois e tal, né? Uma coisa assim, eu não sei se seus pais, eu lembro que pegavam besteira no seu pé, não sei quem pegava mais, mas tinha essa obrigatoriedade com vocês, né? Uma certa disciplina tinha, né? Eu era um pouco mais solto nessa época, mas que legal, nossa, muito reflexivo que você falou, muito inteligente também. Né? Mas eu acho muito legal a questão do esporte. A gente sabe o peso que o esporte tem até na questão da disciplina. Mas olha como as coisas podem correr o risco de serem vistas, né? Entre lazer e obrigatoriedade. Porque é muito difícil você se abrir para um lazer quando você está com uma obrigação pendente. E eu acho que naquela época fica, a gente tem a obrigação de estudar. E eu tinha isso internalizado mesmo, né? Não estou dizendo, longe de dizer que meus pais eram carrascos. E não é isso. Até porque eles falavam, estuda para aprender. Eu que nunca entendia a dimensão dessa frase dele. Mas era uma obrigação, né? E aí, entre a obrigação e o lazer, eu acho que você começa a ter aquele senso de responsabilidade, e aí vem a priorização. Então, primeiro eu resolvo que é uma obrigação. Se sobrar tempo, e espero que sobre, a gente vai para o lazer. Eu acho que isso são coisas que mudam, né? E o esporte tem a grande parcela da disciplina, né? Pelo esporte, eu acho que veio a disciplina, inclusive, do estudo, né? Saudações ao Regis, e o Região e o Júlio. Foram nossos técnicos que a gente era pequeno, e nesse time aí, no caso. E eu lembro que você era tão assim, certinho, cara, de fazer as coisas, fazia tudo muito bem feito, né? Sempre fez tudo muito bem feito. Eu lembro que você fazia natação na época, nadava muito bem, depois você acabou só ficando no futsal, mas lembra que tinha nota, né, para você passar de nível, né? Pra natação, né, que você chegou a fazer também, junto. Aí tinha nota do mergulho, do batimento de perna, do batimento de braço, enfim, da virada e tudo tal. Você foi o único naquele teste que ganhou 10 em tudo, cara. Eu falei, porra, o Luiz até nisso, cara. Porra, e eu lembro muito bem, não sei se você lembra disso, mas... Eu lembro até que você estava na galeria, que existia a piscina, a galeria, né, era uma espécie de uma arquibancada sobreposta ali da piscina. Você mandou muito bem, cara, que legal. Legal as lembranças. E da onde que surgiu essa ideia? Então, assim, eu lembro que você estudou, beleza, você já acreditava que dava para vencer pelo estudo, né, no caso. Exato, exatamente. E o que levou você a querer geografia? Antes de falar de geografia, mas eu não lembro onde foi esse start seu, não. Não, é super curioso isso. E o start foi no segundo para o terceiro colegial. Demorou, na verdade. Posso voltar um pouquinho mais refletindo do papel da escola e na decisão? A escola ela tem uma influência muito grande, eu acho, daquilo que você quer fazer, né? Eu acho que é um dos influenciadores. Tem os nossos pais ou as pessoas que estão próximas que às vezes direcionam, falam assim, tá, meu pai é tal coisa, me vejo naquilo lá, né? Minha mãe é atua em tal área, me vejo naquilo.
E, na verdade, eu não me via, né? Meu pai é um administrador de empresa, não me via muito. Eu me via mais vestido como um administrador do que trabalhando como um administrador. Meu sonho de criança era trabalhar de terno e gravata, mas não exatamente como na administração, né? E ali a escola, principalmente a escola particular, ela tem um compromisso, né, com a educação e ela tem um papel dela, que é colocar os alunos. Eu estou falando da escola particular porque a realidade que eu vivi, eu posso falar só dela, né? Mas de te colocar em cursos que tragam reconhecimento para ela também. E aí vem muito dos cursos tradicionais, medicina, direito, relações internacionais, e tem um leque ali um pouco mais fechado, daquilo que elas querem te preparar. Ó, eu vou te preparar para esse que são os mais difíceis. Os mais fáceis estão explícitos, mas nesses mais fáceis, cursos relativamente mais fáceis de entrada, eles estão mais implícitos, você acaba não tendo muito contato. E na nossa época ali, 1999, 2000, 2001, acesso à informação e internet era diferente de hoje, né? Era muito mais limitado. Então, existiam áreas, assuntos dentro da escola que eu gostava muito. E aí vinha muito da história e geografia. E dentro da geografia, especificamente, eu sempre me interessei muito por mapa. Tinha uma curiosidade, desde entender como que era produzido, a gostar de ver a informação ali em mapa, né? E tinha um outro assunto que me interessava muito, fora disso, que era política. E dentro desse universo da política, lá para o ano de 2000, 2001, 2002, estava uma mudança no país, né? Estava ali uma era do Fernando Henrique Cardoso acabando, começando um movimento mais até forte de esquerda com Lula, e o assunto política em si me interessava. E por esse assunto me interessar, qual que era a relação que eu fazia, né? Se eu vejo o mapa na geografia e estudo geopolítica na geografia, então logo o que eu quero fazer é geografia. Então era uma visão um pouco limitada das ações que eu estava interessado em fazer. Eu não tinha uma visão do que eu iria trabalhar. Eu tinha uma visão mais de fazer algo que eu tinha prazer em ver. Então a minha associação ela foi muito simplista. Se eu gosto desses assuntos e esses assuntos eu vejo no curso de geografia, então é geografia que eu vou fazer. Eu acho que demorou um pouquinho só para criar coragem de assumir que eu não ia fazer um curso muito tradicional, porque é muito difícil você chegar para alguém e falar assim, o que você vai fazer? Eu vou fazer geografia. Não é comum que você escute, né? E é tão incomum que você escute que é a própria dificuldade de responder o que um geógrafo faz. Eu, pelo menos, né, até uns 10 anos atrás, quando a gente questionavam para a gente, a resposta mais imediata era ser professor. Então, eu acho que é tão difícil imaginar, né, tão distante um curso, porque que fica muito vago o que é ali o porquê da escolha. Mas naquela época, a escolha foi essa, né, eram assuntos que eu gostava e que me levou a fazer, mas não pensando numa profissão. Eu fui entender, de fato, a frente de atuação e ali entender que era muito mais opções além da disciplina ao longo da graduação, né? E aí eu acho que é o primeiro choque de realidade, quando você entra na graduação e vê que um curso de graduação em geografia em nada tem a ver com a geografia da escola. E foi uma surpresa muito boa, né? Hoje, curiosamente, eu escolheria geografia também como curso, gostei muito, mas por outros motivos, não por aqueles que no início me levaram a fazer. Mas foi uma decisão sua, mas ninguém te influenciou, ninguém te admirou, né? Não, Esse cara, esse professor não teve isso. não teve uma influência externa dentro disso. E aí eu acho que foi um espaço muito legal também dos meus pais, né? Porque eles foram receptivos para um curso que foi surpresa até para eles. Porque eu nunca tinha comentado antes de... Era mais provável que eu fizesse educação física, por exemplo, por uma atuação mais próxima do esporte, por gostar, acompanhar, do que um curso de geografia. Mas eu acho que o grande incentivo foi não ter resistência, né? Então isso eu acho que foi um grande apoio. Você acha que rolou um preconceito, Luiz, assim? Não dos seus pais, mas de colega, amigo, família, assim, não? Não senti. Não senti preconceito. Eu acho que espanto, mas não preconceito. Acho que foi mais um espanto, mas não uma tentativa de falar, não, mas pensa bem, vai para outro.
Aí você passou numa... Então, antes de falar da geografia em si, tem uma coisa que eu admiro muito em você também, que é... Eu te falei, até antes da geografia, é o processo, né, Luiz, que a gente passou, né? Cada um da sua maneira, cada um com a sua dor. Mas você fez um ano, entre aspas, de cursinho. Mas eu lembro muito bem que você estudou sozinho. Isso. Você estudou sozinho. Você não sei se você não quis... Não tinha dinheiro, enfim. Eu também não tinha grana para nada, né? Até falei estava falando com a minha prima agora, a gente fez uma psicologia e os pais dela me ajudaram muito, inclusive financeiramente, mas eu lembro que você usou sozinho, eu achava isso fantástico. Olha ele, cara, estudou sozinho, disciplinado, de acordar às 6 da manhã e pegar aquelas matérias, aqueles livros, assistia, passava na televisão, enfim. Como foi isso, Luiz, esse ano seu aí de preparatório? Né? Nossa, bem lembrado, você lembrou mais do que eu, Luiz. Eu tinha pulado essa etapa na cabeça. Porque eu até, inclusive, esqueci de dizer, o primeiro curso que eu prestei foi desenho industrial. Porque aí foi algo que eu mais vi uma área de atuação e não tanto prazer. Trabalho manual é algo que eu achava legal de fazer e gostava de desenhar. Mas voltando nisso, né, eu não passei no primeiro curso que eu prestei, que era desenho industrial. E isso daí a gente já estava no terceiro colegial, era na escola particular, era escola particular numa cidade já média, que Sorocaba era, né, já era uma cidade grande, era muito difícil de manter, e o cursinho era mais caro ainda, né, então não é fácil, né, a gente... Se tiver um som de fundo, conheçam minha filha, pelo menos por áudio. E o cursinho não dava, né? Não era economicamente viável, né? E eu queria, aí já era a meta entrar no vestibular, né? Então, o que eu comecei a fazer no início ali do ano de 2002, se eu não me engano? Eu fiz uma troca com a escola, então nos primeiros meses eu ia trabalhar para a escola, em troca eu estudava. E eu aguentei isso por 2 meses só. Eu trabalhava no período da tarde e à noite na escola, era suporte na área de TI, dava suporte para os professores, e em contrapartida eu estudava de manhã. E aí não consegui levar, não consegui estudar, e aí eu acabei essa parceria com a escola e falei, bom, vou organizar o material que eu tenho, é o material do cursinho, repetir o material do terceiro, organizar o material e vou estudar sozinho. Mas não foi uma iniciativa minha. Aí volta dentro de um exemplo, porque minha irmã fez isso. Minha irmã, eu lembro que quando ela entrou, ela foi para uma faculdade no Sul, né, em Florianópolis, e logo no início, a faculdade ela entrou em greve. Faculdade pública, isso, era uma faculdade pública, que no início ela entrou em greve, ela ficou 3 meses em greve, a universidade, e aí ela decidiu abrir mão, voltou para casa, estudou sozinha e passou na USP, né, e foi... A USP é o maior símbolo de vitória, né, dos vestibulares. E ali eu acho que é muito legal que mostra que é possível. Falo assim, ó, se você tiver determinação e foco, vai que dá certo. E eu acho que eu peguei muito essa determinação e foco da minha irmã e falei assim, vou fazer também, vou fazer dar certo, né? Então foi esse esforço, né? Não é fácil, mas é um aprendizado muito legal, né? Nossa, mas teve esse período mesmo. Eu lembro muito bem disso. Nossa, que legal. E aí você entrou em geografia, você passou numa faculdade pública também, uma grande faculdade, né, na Unesp, e quando você entrou lá, você já teve esse choque de, peraí, faculdade não tem as matérias que eu lembrava do colégio, não. Até aí teve um choque, beleza, mas você sentiu no seu habitat, Luiz? Falou assim, putz, que legal, meu. Foi de primeiro ou não? Você teve que se acostumar? Foi muito rápido, Luiz, foi muito rápido. Foi tão rápido que no primeiro ano, antes de acabar o primeiro semestre, eu já estava envolvido dentro de um departamento trabalhando com iniciação científica. É mais ou menos assim, as coisas fizeram sentido, né? Apesar de ser uma surpresa, né, de não ter nada a ver uma geografia da escola com a geografia curso, né, ciência em si, mas eram assuntos que eu começava a entender o porquê que eu gostava. E aí, o curso de geografia é um curso, vamos chamar assim, generalista. Ele não é um curso verticalizado, né? Você não tem um aprendizado sobre um assunto onde você aprende teoria, o conceito, a teoria, a prática e se especializa. É um leque muito grande de disciplina. Ela vai desde antropologia
a áreas de geomorfologia que são assuntos muito específicos, né? Você trabalha com sociedade, indivíduos e depois com meio físico. Então, você entra num leque muito grande. E esses assuntos amplos, eles me chamaram mais atenção. E aí veio a segunda fase do estudo. Então, estudar não é você sentar a bunda por obrigação, é você ter ali uma curiosidade sobre um tema e fazer questão de querer entender sobre aquilo. E aí, eu acho que é a grande diferença, né? Você sai de um estudo por obrigação e que ali você está estudando uma coisa, está se dedicando muito para responder uma prova, e o outro lado você está se envolvendo num estudo para ganhar um conhecimento. Eu acho que essa daí é a grande transformação. Mas no início ali, me senti muito à vontade, muito envolvido com o curso. Esse aspecto foi muito bom. Graduação em geografia, como é? Tem aquele negócio de, se você estudar de manhã são tantos anos, se estudar à noite são mais anos, não tem nada a ver? Tem. O curso que eu fiz, ele era integral, né? Era de manhã e à tarde. Tem a opção de 2 títulos ali, né? Tanto bacharelado em geografia, quanto a licenciatura em geografia. Fazendo de maneira integral, você consegue até se formar em 2 anos nas 2 modalidades. Eu acho que até para licenciatura você deve puxar algumas do noturno, né? Geografia tinha a opção noturno também, e aí o curso vai para 5 anos. Então, se você se dedicar só a cumprir a grade, é um curso que você faz ou em 4 ou em 5 anos. E aí, a partir do momento que você entra na graduação, vai o quanto que você consegue se envolver com outras atividades. Então, a partir do momento que você tem opções, né, a universidade ela te abre espaço para algumas atividades, seja de extensão, né, que é a continuidade ali, é o que você aprende na graduação, ferramentas, e tem a extensão para a comunidade, então programas de extensão, ou outras atividades de pesquisa como iniciação científica. Quando você começa a viver um outro universo dentro da faculdade, né, outras possibilidades dentro da faculdade, isso tem uma implicação na sua grade. Então, você não consegue seguir uma grade à risca. Então, você tem a liberdade ali de montar um pouquinho ela, né, você mexer. Tal disciplina eu não vou fazer esse ano, vou jogar para o ano que vem. Porque nesse intervalo, nesse horário, né, eu quero fazer iniciação científica, quero fazer outra atividade. Então, como eu me envolvi com iniciação científica, eu concluí o curso em 5 anos. Então, eu prorroguei um pouquinho a conclusão da grade para conseguir fazer outras atividades. Entendi. E ainda hoje é assim ainda, Luiz? De 4 anos ou 5 ou não? Ainda hoje é. Isso daí, na média, os cursos não fogem muito desse período, não. E aí, você se forma, eu sei que é vasto pra caramba, a gente tem esse preconceito também, né, e ignorância de achar que você vai dar aula, né, a geografia para quê? Para dar aula, né, mas assim, em que frentes tantas, assim, citas mais comuns que o geógrafo pode atuar? Tá, é legal. Mas eu acho que não é ignorância, eu acho que é até uma dificuldade de quem se forma conseguir expor, aí realmente não chega informação, né. Então, a licenciatura, logicamente, ela te encaminha ali para você lecionar, né? Então, é a geografia a área de atuação mais tradicional, mas dentro do bacharelado, hoje tem as frentes ditas ambientais, né? E aí se abre um leque muito grande. Então, em áreas de consultoria ambiental, áreas de planejamento, áreas de análise de diversos dados, a frente é muito ampla, na verdade. A geografia te habilita a trabalhar com um tipo de dado, ou um tipo de interpretação sobre as coisas, né? Então, se a gente trabalha com dados geográficos, e aí realmente é amplo. Então, tudo que há possibilidade de você trabalhar com um tipo de dado que tem ali uma localização espacial embutida, você tem possibilidade de trabalhar. Dentro de empresas de setor de energia, hidráulica, recursos renováveis, recursos hídricos, áreas governamentais, áreas privadas, em todas essas áreas, normalmente você vê uma figura do geógrafo trabalhando, seja analisando dados ou seja conduzindo projetos. E aí eu acho legal falar um pouquinho dessa questão de conduzir projetos, né? Projetos ambientais que normalmente são projetos multidisciplinares, né? A geografia é um curso que
que eu tinha comentado antes, que ela não foca em uma área exclusivamente. Vou dar exemplo, por exemplo, com agronomia. Agronomia se entende de fisiologia vegetal, sistema de produção, cadeia do agronegócio, então você tem um perfil mais verticalizado, que quando você sai, você tem mais focado ali onde que você vai trabalhar. A geografia, ela é um curso mais generalista, horizontalizado, então eu vou ver um pouco sobre antropologia, vou ver um pouco sobre psicologia, vou ver um pouco sobre filosofia, e aí você vai caindo em áreas mais específicas, ou demografia, estudos de meio físico, hidrogeografia, um pouco de solos, meteorologia, e você vê um pouco sobre tudo. Isso gera até uma ansiedade na hora que você está na graduação, porque você começa a falar assim, nossa, eu vejo muito sobre tudo e não sei quase nada profundamente sobre um tema em específico, e agora o que eu vou fazer? E é um pouco da questão quando você vê o copo cheio ou o copo vazio, né? A metade ali. Porque ao mesmo tempo que você não tem um conhecimento específico sobre um assunto em particular, você ganha uma capacidade de articulação muito grande. Então, a visão que você ganha dentro da geografia, ela te habilita muito para você coordenar projetos multidisciplinares. Porque talvez eu não seja a pessoa que eu vou fazer um trabalho de cabo a rabo ali sobre uma análise, uma avaliação meteorológica. Mas eu sou uma pessoa que consigo entender um pouquinho da meteorologia, consigo entender um pouquinho das características ali de produção agrícola, um pouquinho sobre a relação social da sociedade numa área e conseguir colocar vários profissionais para trabalhar juntos e fazer um projeto fluir. Então eu vejo que a geografia ela tem muito uma capacidade de articulação muito grande, né? Fazer grandes projetos darem certo. E eu acho que é por isso até que você vê tantos geógrafos no setor público. Porque a partir do momento que você tem uma visão ampla sobre as coisas e uma aplicação mais de médio e longo prazo até, você consegue trabalhar em cima de políticas públicas, por exemplo. Né? Ou se você está dentro de uma empresa privada trabalhando, vou dar um outro exemplo dentro do setor de bioenergia que eu trabalhava, né? Volta numa escala diferente, mas essa mesma possibilidade de você conseguir fazer inter-relações entre vários conhecimentos. Então, eu estava ali para trabalhar com monitoramento agrícola, mas eu precisava entender um pouquinho o que o planejamento agrícola estava fazendo, qual que era o tempo da indústria para trabalhar, qual que era a relação do maquinário que estava no campo com a situação de chuva, e conseguia pegar diversas áreas separadas, conseguir enxergar uma relação ali entre elas e propor um planejamento mais próximo de uma realidade para a operação conduzir aquilo sem susto. Então, você vê geógrafos espalhados em todas as áreas que envolvem um pouco de planejamento e operação, né? Seja em setor privado ou seja em setor público. Falando mais em termos de tecnologia, tem uma área que ela está se mostrando muito forte, que é as chamadas geotecnologias. Então, dentro dessa área, tem dois campos muito fortes, né, que é geoprocessamento e sensoriamento remoto. O que são essas duas ferramentas para a geografia? Sensoriamento remoto, basicamente, são tecnologias espaciais, né, são satélites que tiram imagens da superfície da Terra e te geram imagens, registros ali da superfície da Terra. A partir dessa imagem, você começa a extrair informações onde você vai gerar dados que vão te auxiliar em algum outro planejamento. Então, por exemplo, a partir de imagem de satélite, eu vou limitar aqui o universo da área agrícola, tá? Eu vou extrair imagem, vou pegar uma área de produção agrícola, a partir de uma imagem de satélite, e vou falar assim, ó, isso daqui é uma área de plantio de cana. Dentro dessa área de plantio de cana, eu estou vendo que tem áreas que estão saudáveis, estão áreas que estão ruins, e isso vai me gerar certo impacto positivo ou negativo ali na hora que eu for transformar essa matéria-prima do campo em energia, por exemplo, seja ela combustível ou energia elétrica. Então, você extraiu a partir de uma imagem, você tem esse conhecimento, né? Você cria esse conhecimento dentro da geografia de avaliar um recurso, ali a imagem de satélite, e tirar informações de interesse. A partir dessas informações, você vai dar uma inteligência para elas e trabalhar de um determinado jeito. Como que chama isso? Sensoriamento remoto. É como se fosse o Pantanal, que está sendo queimado lá.
E aí E você está detectando os pontos de incêndio. Incêndio você traduz, na verdade, em uma linguagem. Você pega uma linguagem, Exato. imagem, e se transforma em texto, né? Exatamente. Genial, é muito similar com uma imagem de raio-x para um médico, né? Você tem um instrumento que gera uma imagem, ele te dá uma imagem, a princípio ali, ela confusa, né? Você tem alguns transparentes e algumas coisas opacas, ou mais opacas do que as outras. Mas qual que é a leitura que você faz a partir disso? Essa leitura que você aprende no curso de medicina para fazer uma interpretação de raio-x é o que a geografia vai te ensinar para extrair a leitura de uma imagem sobre a superfície da Terra. E a partir dali você gera os diagnósticos. E aí os ditos diagnósticos ambientais, diagnósticos para recursos hídricos, aí vai da área que você está se especializando. A ferramenta que você usa para tirar essas informações das imagens, né, e trabalhar com esses dados, no campo da geografia, é a área de geoprocessamento. Então, é uma área mais tecnológica, que você usa muito de computador e de programas que trabalham especificamente com esse tipo de dados, que você extrai esses dados das imagens, né, é a principal fonte desses dados, trabalha fazendo inter-relações com vários outros dados e te gera um resultado final que pode ser um mapa. Tá? Tô generalizando aqui. Mas essas áreas da geotecnologia, tanto geoprocessamento como sensoramento remoto, são as áreas que hoje estão habilitando, esse conhecimento habilita o profissional para entrar de uma maneira mais rápida até no mercado privado, né? Porque hoje as chamadas inteligências geográficas, né? Inteligência é justamente você conseguir tirar um dado válido desse seu dado primário, de um insumo, de uma imagem que seja, e conseguir passar ali um dado estratégico. Normalmente é um dado que você não vê no seu dia a dia, você não enxerga. Para quem está lá no campo, vou voltar no exemplo das áreas de plantação. Independente se de cana, qualquer cultura. É muito difícil você conseguir acompanhar 100% da área. Porque se eu olhar o território do estado de São Paulo, nacional, do globo, as áreas agrícolas, elas dominam. Não há gente o suficiente para conseguir acompanhar essas culturas no campo e dizer se elas estão saudáveis ou se não estão saudáveis. Então, normalmente, essas atividades, esse conhecimento técnico com geotecnologias, te habilita para você tirar informações que elas não são visíveis e trabalhar um pouco com inteligência e gerar dados estratégicos. Então, dados estratégicos que eu digo assim, vou voltar para o exemplo do plantio. Existe um monte de problemas no campo. Talvez o gestor de uma área ele saiba disso, mas aqui eu estou te mostrando exatamente onde estão os problemas. Ó, vai lá que você vai ganhar tempo, vai economizar recurso, ou aí a gente pode entrar num mundo dos ditos, das ODS hoje, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, quando você para pensar na qualidade da produção de alimentos. Então, hoje, um dos esforços é você reduzir a aplicação de insumo. Então, você fala assim, ó, é só aqui que está com problema. Você limita, inclusive, os impactos, porque eu só vou aplicar algum tipo de insumo onde realmente é necessário. Então, é uma área que você consegue gerar muito dado estratégico para uma operação, um planejamento mais real e sustentável, né? Nossa. Não sei se ficou muito confuso. Não, depois eu escuto de novo. Não, mas genial. Às vezes é difícil ser muito não, generalista. E é legal que você tem prazer no que você faz, no que você acaba lecionando também, né? Por causa do doutorado, docência, também acaba fazendo isso. Não, mas você, nossa, explicou super bem e também para mim também, eu não sei muita coisa disso e eu sou curioso, no grupo dos curiosos, que gosta de saber um pouco de tudo. Até vou fazer um gancho que você falou agora, mas daqui a pouco. Antes, Luiz, como que você vê hoje a geografia? O geógrafo, né, profissional da área, né? Em termos de valorização, e isso em tudo, né? Não só você, claro que hoje você ralou pra caramba, você bem sucedido, tem uma startup que cuida de avaliações e consultoria, né? Mas o geógrafo como um todo, e vai desde o cara que é professor, desde o cara que trabalha na ONU, desde o cara que tem uma startup igual você, bem sucedido, enfim, tal. Como você vê o geógrafo hoje em termos de reconhecimento, de respeito, de salário no Brasil? Até no mundo também, se quiser falar, mas acho que no Brasil é mais... Né, não, é interessante, porque no mundo são respeitos completamente diferentes.
Se você pegar o geógrafo dos Estados Unidos, o geógrafo formado na França, o geógrafo formado no Canadá, eles têm um peso na sociedade muito maior, porque a sociedade em si reconhece o valor da estratégia que eles geram. Aqui no Brasil é completamente diferente. Aqui no Brasil, eu diria que nos últimos 25 anos, que você vê um esforço muito grande do geógrafo ganhar espaço. E esse ganhar espaço é realmente a duras penas. Não é uma profissão valorizada em termos financeiros. Então você vê um geógrafo formado com iniciação científica, que ralou, levou a sério e tem um conhecimento técnico e um embasamento muito grande. O salário de entrada, ele vai, muitas vezes, ele se aproxima de um salário mínimo. Quando você começa a ter salários mais altos, eu estou falando numa média, tá? Ele cai ali para 3 mil, 5 mil reais. Então, é uma profissão que vai gerar aquilo que a gente espera, assim, vai me dar dinheiro, a profissão em si, você vai ter que ralar muito, porque você vai ter que demonstrar o valor ainda daquele conhecimento que você tem. Não é já um reconhecimento estabelecido, onde você já inicia com salários altos. Hoje as empresas, eu acho que a área privada, ela está começando a entender melhor o valor da estratégia, e isso vem muito da necessidade das empresas se adequarem à sustentabilidade. Então, esse profissional, o geógrafo, que ele chega com um conceito, um embasamento muito grande da sustentabilidade e que sabe trabalhar com esse tipo de dado, ele começa a se posicionar de uma maneira mais estratégica, em alguns casos que ele entre em mercados com salários de 7 mil, mas não é a regra. Né? E aí vem um pouco, hoje, da dificuldade do geógrafo se posicionar, vem um pouco da dificuldade histórica mesmo da área, né? Como por muito tempo a principal atuação ou é a pesquisa ou é o ensino, quando a gente faz um curso é difícil você achar professores que já tiveram muita experiência prática em mercado. Então, quando você não tem professores com essa experiência, é natural que não haja essa troca de informação sobre o mercado privado em sala de aula. Então, você tem uma formação que ainda te distancia um pouquinho da possibilidade do que você tem no mercado. E aí, quando você cai, você não sabe muito bem para onde ir. Então, hoje ainda está num conflito assim, o mercado não reconhece e o geógrafo ainda está nesse esforço de dar a cara a tapa e mostrar por que está aqui. Eu vejo que isso em 10 anos, para menos, vai mudar de uma maneira muito forte, porque hoje as oportunidades que você vê dentro dessa área, principalmente de tecnologias, ela talvez sejam as vagas que a gente mais veja. Então, não é uma área exclusiva do geógrafo, mas é uma área predominantemente ocupada por geógrafos. Então, eu vejo que em 10 anos, um pouco menos, vai mudar muito essa visão que o mercado tem, chamando mercado, né? Uma coisa mais generalizada sobre a área. Então, eu acho que ela está cada vez mais áreas estratégicas, né? E hoje você vê... A ONU tem um papel muito forte, né? O Brasil é signatário da ONU dentro desses objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, tem lá um leque de 17 objetivos que passa desde de economia à manutenção ali de recursos hídricos, né? A geografia ela te prepara muito para trabalhar com esses assuntos. E essas ODS, elas estão cada vez mais sendo internalizadas no mercado privado, né? Algumas levando realmente muito a sério por acreditar num propósito, e outras sendo obrigados porque, senão, vamos dizer assim, elas vão ser canceladas, né? E você vê que essas ODS, de maneira mais ampla, ela entra no mercado hoje com aquelas siglas ESG, né, que é a atenção que elas têm que dar para aquilo que é econômico, social e ambiental. Então, essa obrigatoriedade do mercado, das empresas privadas e governamentais de seguirem uma cartilha de sustentabilidade, elas começam a criar um espaço e uma necessidade de atuação de trabalho que o geógrafo começa ele tem muita habilidade, muita capacidade para trabalhar. Então, eu acho que cada vez mais vira uma área estratégica. E aí que eu ia chegar, você já falou um pouquinho também. Como que você vê a geografia e a profissão daqui a 10 anos, né, no futuro, por exemplo?
E você acha que com essas questões de sustentabilidade e todo esse ambientalismo que está em voga já faz alguns anos, isso também catalisou, acelerou a valorização de vocês? Acredito que sim, porque eu acho que aí faz a parte do próprio geógrafo também, não de maneira exclusiva, tá? A própria construção do discurso lá atrás, há 40 anos, 60 anos atrás, quando iniciou o discurso mais forte da sustentabilidade, né? Então, desculpa, Luiz, volta na pergunta que eu mesmo me confundi na resposta agora. Não, tem a ver, mas é que eu perguntei como você vê a geografia daqui 10 a 20 anos e se essa melhora que você já falou que você vê como uma melhora daqui a 10 anos também tem a ver um pouco com essas questões que estão em voga, né? Sustentabilidade, das questões ambientais também. Acho que essas questões ajudam, porque essa que ia chegar ao ponto da fala, né? Como esse discurso foi criado também pela área de geografia lá atrás, é muito natural que ele se aplique agora, né? Então, eu acho que ajuda. Chegou a vez de implementar. Eu acho que um discurso que foi uma bola que foi levantada lá atrás, agora é hora de pôr isso na prática e fazer a sustentabilidade de fato acontecer. Então, acho que alavanca muito e dá muito espaço, né? Então, eu vejo dentro desses 10 com bons olhos, com muito bons olhos. Eu vejo que é uma formação, ela por si só, ela é uma formação crítica. E quando você trabalha com sustentabilidade, você precisa estar criticando o que acontece hoje, né? Você precisa ter essa capacidade de indagar o modo com que as coisas são feitas hoje. Então, eu acho que ajuda e é um profissional preparado para indagar e achar uma solução para isso, né? A solução, diminuir custos, aumentar a produtividade, questões ambientais também estão nisso. Então, assim, como você me falou, as questões são vastas que vocês podem atuar, né? E para terminar, Luiz, se chega um jovem para você, e não precisa ser jovem de colégio, não, chega um cara que está na faculdade, mas aquela centelha estava acesa da geografia, ou um cara mais velho que tem esse sonho, ele escuta você falando, ficou mais animado, ou até um pai, que o filho acabou de falar que é geografia, mas o cara é das antigas, é totalmente contra. Sei lá, qualquer um que chegue, você é um defensor do cara prestar vestibular, do cara ir para essa área, Luiz? Eu sou um defensor, Luiz. Você é um entusiasta. Eu perguntei para o psicólogo que eu gravei também. A minha prima, por acaso. Você é um entusiasta? Você defende a classe? Defendo. Defendo dentro dos pontos que eu acredito, mas eu acho que sem romantizar. Eu acho que defendo desde que a pessoa tenha clara o que ela vai enfrentar. E eu já tive algumas oportunidades de conversar. E aí eu acho que o grande lance, sendo muito realista, é tirar uma primeira ideia que é uma profissão que você vai ganhar dinheiro? Não, mas depende muito esse ganhar dinheiro. Se você estiver muito ciente do que você vai ter pela frente, você vai fazer com prazer isso. Desde que você tenha ciência do que você vai estar fazendo, eu acho que tudo aquilo lá que você faz com prazer, naturalmente você vai achar um caminho que vai te gerar um dinheiro. Não estou falando quanto dinheiro. Pode ser que você ganhe muito, pode ser que você ganhe numa média, mas aí você vai ter um ponto da felicidade. Então, eu defendo essas áreas, eu gosto muito de tecnologia, né? Eu defendo muito essa área, eu acho sensacional, das geotecnologias, do sensoriamento remoto. Tem outras áreas dentro da geografia que eu conheço muito, mas que são sensacionais e que abrem muito leque, né? Mas defendo, eu acho que é um curso, eu diria, transformador, por tudo aquilo que ele te abre de visão. Legal. E bom, feliz também de você defender isso de coisa. E defender não só a geografia, como o estudo, né? De estar sempre querendo ir atrás, né? De estar sempre se atualizando, porque a tecnologia não para, os avanços não param, e você tem que estar antenado, né? Não dá para o cara pensar que a geografia é só dar aula em colégio, né? Ou ir para a área acadêmica, né? Não pode pensar isso. Assim como a história também enfrenta muito problema assim, a gente vai gravar com o historiador também. Legal. Luiz, obrigado demais. Demais. Eu que agradeço. Muito legal poder falar um pouco sobre isso, Luiz. Não é um espaço muito recorrente que a gente encontra por aí, esse tipo de conversa. Legal, pela iniciativa também. Falou super bem, me ajudou. Então, imagine os mais jovens que estão indecisos ou estão afim, enfim. E, como eu falei, curioso também. Obrigado demais. Obrigado mesmo por esse tempinho aí que você tirou para explorar um pouquinho mais e valorizar
ainda mais como deve a geografia, Luiz. Obrigado mesmo. Eu agradeço, Luiz. Obrigado pelo espaço, viu? E parabéns pelo trabalho. Imagina, que é isso. Legal? Um abração. À disposição. Outro. Tchau, tchau. Tchau.